Olá, amigos da Era Aquariana, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Astrologia Primordial. Eu sou o Felipe Loureiro e nesse vídeo eu vou explicar por que a astrologia não funciona na vida de muitas pessoas. Realmente essa é uma realidade que ocorre, muitas pessoas não conseguem desenvolver os arquétipos astrológicos na própria vida e elas acabam desacreditando desse potencial da ferramenta que é a astrologia. O mapa astrológico é uma ferramenta incrível de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e através dessa ferramenta é possível você desenvolver muitas coisas positivas na sua vida. Então, para a gente realmente entender a razão, ou uma das razões, ou as razões, para a gente realmente entender as razões na qual a astrologia não está funcionando para a gente, é interessante que a gente entenda algumas questões. Naturalmente, quando a pessoa não é astrólogo, quando ela não trabalha com a realidade astrológica no dia a dia, ou quando ela não tem um entendimento mais profundo, de fato fica difícil de fazer a astrologia funcionar na vida da pessoa, né? Primeiro porque ela não vai ter uma ênfase no contexto geral da coisa, ela não vai ter uma ênfase no todo, né? No mapa como uma realidade completa e complexa. Ela vai dar ênfase em algumas questões, né? Vai dar mais ênfase talvez na realidade do signo zodiacal e vai esquecer de trazer a consciência planetária ou a consciência de um planeta para poder complementar, atenuando ou potencializando, exponencializando a realidade energética do arquétipo zodiacal, né? Então é muito interessante, e esse é um primeiro ponto de fato que faz muitas pessoas não entenderem como que a astrologia verdadeiramente funciona na vida delas, ou como que poderia funcionar conscientemente, porque funcionar, a astrologia funciona. A astrologia, como eu já expliquei aqui, ela está em todos os âmbitos da nossa vida, e quando a gente toma consciência desses âmbitos, a gente começa a realmente manipular as energias, fazendo com que essas energias trabalhem a nosso favor e não contra a gente. Muitas vezes a energia está densa, está complicada, né, está desafiadora, inconscientemente esses desafios, esses obstáculos, essas adversidades vão se manifestando de forma negativa na nossa vida e a gente realmente acaba perdendo o controle. Mas quando a gente toma consciência dessas adversidades, desses desafios, quando a gente realmente entende a razão pela qual essas realidades ocorrem na nossa vida, de fato, a gente consegue controlar, consegue manipular e fazer o cosmo ou o astral funcionar de fato a nosso favor. E é muito interessante a gente compreender essa realidade e a gente desenvolver essa realidade do autoconhecimento para que a gente possa perceber quais são os aprofundamentos astrológicos que a gente pode fazer. Então, aqui a gente já entende que dar ênfase apenas no signo zodiacal faz com que a gente perca a essência da energia. E por isso que a gente tem que trazer a consciência zodiacal para a realidade planetária, no sentido de potencialização ou de atenuação da energia, para a gente entender ali, o planeta está posicionado em qual signo, né? Ele está realmente elevando a energia desse signo ou ele está atenuando a energia desse signo? Então é realmente algo muito importante que a gente tem que tomar consciência para que o nosso desenvolvimento não seja interrompido. Isso realmente é algo que é muito necessário ser feito se a gente quer, de fato, fazer com que a astrologia funcione. Caso contrário, ela realmente não vai funcionar na nossa vida. A falta de relação terapêutica com outros conhecimentos esotéricos é realmente uma realidade que atrapalha muito o desenvolvimento, né, tanto do astrólogo, né, propriamente dito, quanto das pessoas que querem utilizar o mapa astrológico como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e até mesmo de crescimento pessoal. Essa ferramenta, essa realidade terapêutica, de relação terapêutica que a gente realmente pode fazer com a astrologia, no sentido de alinhamento dos chakras, numerologia, tarô, cabala,
quiromancia, todas essas ciências, entre outras também, elas servem muito para complementar os estudos astrológicos, e nessa complementação ela traz uma resposta, ela traz um trabalho energético que pode realmente colaborar de uma maneira mais incisiva, fazendo a energia astrológica realmente ser ampliada ou ser atenuada, dependendo de qual energia que a gente quer trabalhar. Uma energia negativa, naturalmente a gente vai estar querendo dissipar essa energia negativa, caso ela não esteja trazendo um benefício pra gente, porque muitas vezes a gente usa a energia negativa. Que isso, Felipe? A gente usa energia negativa na astrologia? Sim, a energia negativa nada mais é do que a energia utilizada para desfazer as coisas. E aí a gente entende essa energia negativa como polaridade, né? Aquilo que constrói traz a realidade positiva e negativa, porque o escultor, por exemplo, quando ele vai esculpir ali uma estátua, a imagem, né, de um deus, por exemplo, na estátua, ele vai estar esculpindo, ele vai estar tirando partes da pedra que ele utilizou ali para poder fazer aquela escultura, ele vai estar tirando partes dessa pedra, e ao tirar parte dessa pedra ele vai estar subtraindo. Então esse é um processo de energia polarizada para o lado negativo. Da mesma maneira a gente faz com os sentimentos nocivos na nossa vida, terapeuticamente. Essa é a relação que a gente poderia, e que a gente pode, na verdade, e a gente pode fazer e deve fazer dentro dos estudos astrológicos, se a gente realmente quiser trabalhar no processo de crescimento pessoal, de expansão de consciência, né? Uma vez que a gente tem ali o processo de desenvolvimento pessoal, significa que a gente já passou pelo processo de autoconhecimento e que a gente está ali no caminho da transformação pessoal, que vai nos levar ao crescimento pessoal. E muitos terapeutas, muitos astrólogos que realmente utilizam a astrologia e fazem da astrologia uma ferramenta terapêutica, relacionando outras ciências esotéricas, a gente realmente consegue trazer uma energia mais precisa e mais assertiva para o tratamento de um determinado cliente que talvez não esteja conseguindo colocar ali, realmente expressar as suas dores, as suas dificuldades, os seus desafios. Então, ao relacionar as consciências zodiacais ou planetárias da astrologia com outras realidades de conhecimento esotérico que sirva, né, para o tratamento terapêutico, isso realmente é possível de ocorrer, é realmente possível de você estar acelerando o tratamento de um determinado cliente. Isso é algo verdadeiramente fantástico que você pode estar fazendo se você for terapeuta, e é algo também realmente fantástico se você está querendo se aprofundar no conhecimento astrológico. E de fato você vai perceber que a astrologia não é somente os astros, é tudo que está dentro do nosso mundo, as nossas emoções, os nossos sentimentos também. Isso realmente é algo muito importante de se entender. Algo também que faz as pessoas naturalmente desacreditarem, né, da astrologia, ou simplesmente afirmarem que a astrologia não está funcionando, né? Não está funcionando. Felipe, a astrologia não funciona para mim, né? Talvez seja realmente acreditar somente na realidade do signo solar, né? Quando a pessoa realmente entende que a astrologia é só o signo solar, que é só o horóscopo, as outras manifestações energéticas realmente elas não vão estar influenciando ou trazendo um contexto energético maior ou mais intenso, né, mais positivo, mais benéfico para a vida da pessoa. Enquanto isso, a astrologia vai se manifestando de forma inconsciente, porque realmente a astrologia ela se manifesta na nossa vida. Então é muito interessante que, caso a gente tenha ali um aprofundamento maior daquilo que é o conhecimento astrológico, a gente vai entender de fato que a astrologia não é somente o signo solar. Existem outras energias que fluem através do cosmos, através do nosso sistema solar, né? E essas energias elas são realmente incríveis e elas podem manifestar muitas coisas que de fato levam o ser humano para o crescimento pessoal. O que é o crescimento pessoal? Dando uma rápida
contextualizada ou conceitualizada, né? Conceituando aqui a realidade do crescimento pessoal, que nada mais é do que o ser humano realmente crescendo a sua vida, né? Crescendo a sua vida no sentido financeiro, no sentido amoroso, no sentido profissional, no sentido familiar, no sentido de saúde. É o crescimento pessoal, de fato, a pessoa realmente alcançando todos os níveis mais elevados da sua própria existência. Esse é o crescimento pessoal, e isso de fato faz com que muitas pessoas busquem e utilizem a astrologia na sua vida, acreditando não somente no signo solar, e sim, né, estudando, né, sabendo, porque acreditar é uma coisa muito de fé, né? Mas, na verdade, as pessoas que buscam a astrologia, elas estudam, elas se aprofundam no conhecimento, no saber astrológico, no saber. Não é a fé astrológica, é o saber astrológico que realmente faz as pessoas terem autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, isso tudo, e realmente chegam à expansão de consciência a ponto de querer, de fato, ajudar outras pessoas a também alcançarem essa realidade. Então, a astrologia é uma ferramenta incrível para esse novo momento da humanidade, e isso, de fato, faz com que o coração de muitas pessoas venham a despertar um amor incondicional, né? Realmente, as pessoas despertando esse amor incondicional vai fazer com que a humanidade perceba mais a sua essência, a sua própria essência. Essência também é uma realidade que você encontra ali na astrologia. Não é algo limitado ao signo solar. A astrologia é uma realidade que se amplia em todas as áreas de nossa vida. Tudo que a gente vive é astrologia. Tudo que a gente vive tem uma ligação muito forte com as energias, né, do próprio sistema solar que incidem aqui no nosso mundo, e através da astrologia a gente tem esse conhecimento, a gente tem todo esse conceito sendo desenvolvido, isso que realmente é o mais importante. É interessante a gente também contextualizar uma realidade que é muito importante para quem está buscando conhecimento astrológico nesse momento de transição de era, mas que não vem com um embasamento, né, da realidade do universo, né, do entendimento da realidade do universo. O entendimento da realidade do universo realmente é muito importante para que você possa, de certa forma, estar correlacionando o saber astrológico com a própria realidade física do universo, a realidade material do universo. Todos os planetas têm um poder de atração, têm uma força gravitacional, né? E essa força gravitacional é o que mantém a sua massa, é o que mantém realmente a sua energia, o seu campo eletromagnético. E dentro dessas leis, dentro dessa realidade, desse conhecimento, a gente começa e consegue, de fato, entender a razão pela qual a astrologia, no nível de consciência planetária, é um saber muito importante para quem está realmente disposto a ter o desenvolvimento pessoal. Quando você entende que o Sol atrai os planetas, fazendo com que os planetas realmente orbitem ali ao seu redor, e dentro das órbitas de cada planeta, né, a gente tem uma realidade que é muito importante de ser compreendida, né, que as passagens, os trânsitos, a realidade de conjunção, quando os planetas estão ali alinhados, essa realidade faz com que as órbitas ressoem uma onda, ressoem uma energia, e essa energia, essa onda magnética, eletromagnética, ondas quânticas, né, que realmente fluem pelos átomos, que realmente fluem através de uma radiofrequência, elas chegam no nosso mundo e causam certas perturbações. Mas essas perturbações, elas são sutis, elas são muito sutis e que são imperceptíveis na nossa realidade física, material, densa, consolidada na matéria, né? Elas são perceptíveis quando a gente está numa vibração, numa frequência mais elevada, quando os nossos pensamentos são mais elevados, quando os nossos pensamentos são realmente mais sublimes em relação àquilo que é o outro. Então, as leis do universo, elas não servem somente para a gente entender o mecanismo celeste, a posição física dos astros e tudo mais, ela serve para a gente ter uma compreensão daquilo que é a nossa própria alma. Então, dentro desse conceito, dentro desse entendimento que a gente consegue entender a filosofia, né, astrológica, trazendo muita especificidade em relação àquilo que é o próprio sistema solar,
ao ser humano, entendendo que realmente a gente precisa estar em conexão com os outros num sentido mais elevado e mais espiritual. E é muito interessante quando a gente realmente entende, né, essa filosofia astrológica no sentido de relacionamento, né, de você relacionar o seu eu com o eu do outro, né, relacionar a sua mente, né, com a mente do outro. Isso realmente é um processo muito interessante que a gente pode estar desenvolvendo através da astrologia. Então, a ausência filosófica, a ausência de especificidade no conhecimento astrológico faz com que as pessoas também venham a acreditar que a astrologia não funciona, porque dentro dos conceitos astronômicos, separado da astrologia, né, dentro desses conceitos a gente acaba entendendo que não, o planeta está muito longe, ele não vai influenciar na gente. Sim, os planetas eles estão longe, eles estão distantes sim, mas as órbitas, o movimento deles fazem com que a gente tenha essa energia chegando no nosso mundo, né? A movimentação planetária faz com que uma harmonia ocorra, né? E essa harmonia realmente ela vai ressoando, ela é ressonante, né? É muito interessante quando a gente pensa dessa forma, porque é através desse conceito, dessa forma mais específica, que a gente consegue entender a funcionalidade da astrologia no nosso mundo, né? Muito interessante quando a gente pensa assim, quando a gente pensa desse jeito e consegue realmente vislumbrar o que existe por trás dos conceitos astrológicos. Isso é o que faz a gente, de fato, perceber a astrologia acontecendo na nossa vida. Uma coisa interessante também que muitas vezes faz o indivíduo não acreditar tanto assim na astrologia é a realidade do próprio astrólogo, né? A realidade do próprio astrólogo, quando a gente percebe no astrólogo que existe uma seriedade, que existe um objetivo, né? Um objetivo mais altruísta, né? A gente sente que a astrologia pode funcionar. A gente nem tem o contato direto ali com o nosso mapa e tal, mas a gente já vai sentindo que a astrologia pode funcionar. E isso que é o mais incrível, porque ao sentir que a astrologia realmente ela pode funcionar na nossa vida através daquilo que é o humor ou a energia ou o objetivo do astrólogo, a gente entende esse funcionamento. A gente começa a perceber que realmente existem coisas na nossa vida que estão associadas a sentimentos e a emoções que são de fato modeladas ou moldadas ou desenvolvidas pela realidade da Lua, e a Lua realmente mexendo com as nossas emoções faz com que a gente perceba a realidade de uma maneira ou de outra. Isso é natural, isso é comum. Quando a gente vive uma vida inconsciente, é natural que a gente receba essas energias e a gente entenda que essas energias realmente fazem parte do mundo, quando na verdade elas fazem parte da nossa própria realidade inconsciente. Mas quando a gente começa a processar as energias que fluem, né, na nossa vida de uma maneira mais consciente, a gente começa a manipular essa energia, a gente começa a realmente desenvolver essa realidade que flui do nosso inconsciente, só que agora a gente tem consciência disso e através do mapa astrológico a gente visualiza, a gente observa toda essa realidade. Então, através dessa questão de você realmente entender qual é o objetivo, qual é o humor, quais são os humores ali do astrólogo ou da pessoa que está passando o conhecimento astrológico, né, a gente começa a entender, né, aquilo que é a energia mesmo do conhecimento, do saber que o universo tem pra gente. O universo tem pra gente um saber e a gente vai pegando essa energia, né? O que é o universo? O universo é o professor da faculdade, é o chefe no trabalho, né? O universo é o próprio dia amanhecendo, o próprio ser humano vivendo a vida. Isso é o universo. O universo é isso. Muitas pessoas acreditam que o universo é uma coisa que está lá fora, quando na verdade o universo que está aqui dentro do nosso mundo, né, é o que está dentro da gente, e muitas vezes o que está dentro da gente se manifesta na nossa vida de forma inconsciente, e quando se manifesta de forma inconsciente a gente realmente não consegue entender, né, como que a astrologia pode funcionar na minha vida, né, se as coisas acontecem meio que assim sem eu querer que aconteça. Então como é que um mapa vai fazer realmente eu ter controle da minha vida? De fato, é uma caminhada que você precisa fazer para poder ter esse entendimento, e para poder ter esse entendimento é necessário sim estar com a mente muito aberta para que essas energias intelectuais, essas energias realmente do elemento ar consiga
desenvolver em você aquilo que é a sua própria essência, aquilo que é a sua inteligência maior. Isso realmente é muito importante, porque não aceitar a sua verdadeira essência, se você realmente entra em contato com o mapa astrológico e não aceita que no mapa ali existe uma essência que é você, né, que é o seu verdadeiro eu, e você fica relutando com esse verdadeiro eu, realmente é porque existe ali alguma coisa que está te levando para a zona de conforto, né? Normalmente as pessoas que estão na zona de conforto, que estão tendo ali uma vida tranquila, uma vida, né, linear ali, né, de realmente ter ali alguma satisfação, né, ter ali realmente as coisas em ordem, mas não tão em ordem assim. A pessoa se sente muitas vezes com um vazio. De repente tá tudo certo no trabalho, tá tudo certo em casa, ali na família, mas no relacionamento amoroso o negócio não tá tão legal assim, e a pessoa sente um vazio. Esse vazio vai fazer com que ela busque algumas coisas. Com o mapa astrológico é mais fácil você entender o que você tem que buscar. E é mais fácil você entender também qual é o caminho que você está pegando, que não está levando para o caminho amoroso ali, para se desenvolver bem, né? Porque muitas vezes a pessoa acha, nossa, cara, eu sou uma pessoa tão legal, uma pessoa tão bacana, tão correta, eu tenho meu dinheiro, eu trabalho, eu tenho a minha casa e tal, tudo mais. Eu não consigo, de fato, encontrar alguém que me complemente. A pessoa deve ter se desenvolvido ali de alguma maneira, ela se desenvolveu de alguma maneira, percebeu a vida de uma maneira, e quando a gente percebe a vida de uma maneira ao longo da nossa evolução como ser humano, né, realmente fica difícil a gente chegar numa determinada idade e querer mudar isso, né? Então é de fato você ter desenvolvido ali uma personalidade que não é a sua essência, você desenvolveu uma personalidade que é uma personalidade cética, que não aceita, né, as coisas que vão além daquilo que você compreende, porque as coisas que vão além talvez tragam ali uma necessidade de movimentação para que você saia da zona de conforto. E quem quer sair da zona de conforto? Tá tão confortável aqui, né? Por que eu vou sair daqui, Felipe, para poder ir para um outro lado que exige inúmeras superações de obstáculos, de desafios, e que realmente vai despender uma quantidade de dinheiro que eu não vou conseguir? E a gente não para pensar na quantidade de dinheiro que a gente já desperdiçou, na quantidade de dinheiro que a gente já perdeu, na quantidade de tempo que a gente já perdeu, né, ao se manter na zona de conforto. A zona de conforto custa caro muitas vezes, então é muito interessante que a astrologia também não vai funcionar se você não aceita a sua verdadeira essência. Ela não vai funcionar. Como que a astrologia pode funcionar para uma pessoa que não aceita a verdadeira essência dela? A verdadeira essência dela é o que ela verdadeiramente é aquilo que o Sol realmente é, né? O Sol é o Sol, ele é brilhoso e ele realmente emite calor, emana calor, né, para todos os lados ao mesmo tempo. A essência da pessoa é a mesma coisa, ela emana calor, emite luz, emite inteligência universal para a pessoa, para todos os lados ao mesmo tempo. Quando a gente ignora essa realidade, a gente encontra muitas dificuldades na nossa vida. A gente pode até ter a zona de conforto, porque o nosso ego realmente ele consegue mimetizar muito bem as coisas que devem ser feitas na sociedade para que você tenha, alcance, né, as coisas que você realmente quer alcançar, as coisas que você realmente quer obter, né? O ego ele é muito bom nisso, mas a nossa essência ela é melhor ainda, porque a nossa essência ela cria realidades que são muitas vezes incompreensíveis, né, pela sociedade, mas ela é compreensível pra gente e pro nosso próprio ego, quando o ego realmente está sendo ali, né, permeado com a nossa essência. Então, quando você não aceita a sua verdadeira essência, naturalmente a astrologia não vai funcionar conscientemente para você. Então, é importante que você reveja aquilo que você verdadeiramente é. E uma coisa também que acontece muito, na verdade é basicamente tudo isso que eu já falei, né, mas é o que realmente faz com que as pessoas não entendam, né, a astrologia funcionando no nosso dia, né, que é realmente isso. A astrologia, ela funciona no nosso dia a dia sem que a gente perceba. Então, quando a gente separa a astrologia do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né, quando a gente separa as questões do nosso dia a dia, do nosso próprio mapa astrológico, que nada mais é do que a manifestação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa mente, da nossa intelectualidade e da nossa própria espiritualidade, né, controlando esse avatar, esse corpo que
nós temos aqui no mundo. Quando a gente separa tudo isso, quando a gente divide isso, quando a gente diz que a realidade cotidiana é uma coisa e o meu eu interior é uma outra coisa completamente distinta, né, que os dois não se encontram, quando a gente realmente faz essa separação, fica difícil de ter a astrologia funcionando ali na nossa vida, de você realmente enxergar e compreender quais são as nuances energéticas que estão ali, né, no desenvolvimento daquilo que a gente verdadeiramente é. Então é muito importante que a gente realmente entenda se a gente quer utilizar a astrologia como ferramenta de desenvolvimento humano para a era aquariana. É muito importante que a gente entenda que não há separação do mapa astrológico daquilo que é o nosso dia a dia. As questões do dia a dia, as questões do cotidiano, a própria ciência. A própria ciência está muito associada com a própria astrologia, porque a astrologia é a mãe de todas as ciências. É a partir do vislumbre daquilo que é o cosmos que a gente começa a ter essa realidade científica se desenvolvendo. Por isso que aqui no canal Astrologia Primordial a gente está sempre desenvolvendo essa realidade. Nesse vídeo, de fato, eu explico as razões pela qual a astrologia não funciona na vida de muitas pessoas. E se você quer, de fato, que a astrologia funcione para você, na sua vida, no seu dia a dia, é muito importante que você compreenda tudo isso que eu falo aqui. Gratidão profunda por ter você aqui comigo, mais uma vez aqui nesse vídeo incrível, e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!